Vamos dar continuidade aqui, então. Eu queria chamar aqui para mediar, né, a mesa, abrir a mesa e mediar, depois do debate com a Renata Bittencourt, a Juliana dos Santos. A Juliana é uma arte educadora e mestre em arte, educação e mediação cultural pelo Instituto de Artes da Unesp. Há anos ela desenvolve cursos de formação de professores e educadores sobre arte e cultura afro-brasileira. Integrou a equipe de educadores do Museu Afro-Brasil por 2 anos. Atualmente, dedica-se a realizar exposições e a participar de residências artísticas internacionais e ministra cursos e oficinas. Juliana. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao Lucas pelo convite. Agradecer o convite de estar junto com a Renata nesse processo de construção e desconstrução. Agradecer a presença de todos e todas, né? Eu gostaria de chamar aqui, junto com a gente, junto comigo, para conversar com a gente, a Renata Bittencourt, e dizer que a Renata ela é uma das pessoas que é muito importante na minha própria formação. Participei de alguns cursos com ela e é uma referência, né? E reconhecer quem abriu as portas para a gente. Então, Renata, muito obrigada. O trabalho ele é muito importante e é o trabalho que também que tem aberto portas para a gente, né? Pensar a nossa construção, a nossa arte, a nossa crítica, a nossa reflexão, o nosso olhar para a nossa história da arte a partir de um ponto de vista tão caro e tão importante, né? Então, muito obrigada. E dizer que um espaço como esse aqui ele é fundamental na atual conjuntura, mais do que nunca, visto que estamos num momento, né, político, econômico, em que cada vez mais espaços como esses vão ser cerceados, né? Então, lembrando que, na minha experiência junto ao Museu Afro, foi um momento muito importante para crescimento e entendimento dessas questões, mas também junto ao Núcleo de Educação Étnico-Racial, que desenvolveu um trabalho ano passado, que era um núcleo que se propunha a implementação da Lei 10.639, junto à formação de professores, a gente está num grande impasse, porque, por exemplo, esse núcleo foi fechado, né? Não temos mais a CEPIR, enfim. Então, cada vez mais espaços como esse são urgentes para que a gente consiga permanecer nessa luta e nessa resistência, né? Bom, Renata Bittencourt é uma gestora cultural, atuante nos âmbitos público e privado. Em sua experiência, destacam-se sua posição atual como diretora de processos museais no Instituto Brasileiro de Museus, no IBRAM, um curto período como secretária da Cidadania e da Diversidade do Ministério da Cultura, 4 anos à frente do Departamento de Formação da Secretaria de Estado e da Cultura de São Paulo, e 10 anos na gerência de projetos nacionais de educação do Itaú Cultural. É historiadora da arte, tendo desenvolvido suas pesquisas de mestrado e doutorado sobre a representação do negro na pintura brasileira na Unicamp. Foi contemplada pela Associação Paulista de Críticos de Artes, a PCA, como Fulbright Fellow no Smithsonian Institution. Por favor, Renata. Obrigada. Boa tarde. Teve quem comeu feijoada agora no almoço, que acha que vai cochilar, que não vai. Estou vendo até a última pessoa, quem sentou lá atrás mal intencionado. Estou vendo vocês. Bom, eu queria primeiro agradecer esse convite aqui do Educativo, dessa casa tão admirada, né, pela gente, o MASP, agradecer ao Lucas, também ao Hanna, querida. Muito bom estar aqui para poder trocar ideias, estou em ótima companhia com Juliana. Eu pensei em falar hoje sobre um artista, mas, na verdade, usando esse artista como um pretexto para que a gente possa caminhar em algumas direções. Esse artista vai receber uma exposição aqui no MASP em agosto. É o Melvin Edwards, um artista americano, nascido em 1937, que ainda está produzindo, né? E, a partir da obra dele, eu acho que a gente vai conseguir investigar questões que estão relacionadas a uma produção de artistas negros que estão lidando com as questões político-raciais e sociais a partir dos anos 60,
E acho que a gente também consegue usar a obra dele como um trampolim para observar outros aspectos de política e arte que estão relacionadas ao corpo, sobretudo ao corpo dos homens negros, né? Então, deixa eu ver se eu sei fazer aqui tudo. Então, esse é o artista, o Melvin Edwards. Para todos os artistas que eu vou mostrar aqui, eu trouxe uma fotinho, assim, para a gente ir criando um pouco, se familiarizando com algumas identidades negras criadoras. São imagens desses artistas tiradas mais ou menos na época em que suas obras, as que a gente vai ver aqui, foram produzidas, né? Então, o Melvin Edwards, essa exposição que vai acontecer aqui, ela tem como foco central uma série de obras dele que se chamam fragmentos do linchar ou fragmentos de linchamentos, né? Porque em inglês se chama lynch fragments. Então, essa tradução, se tiver algum professor de inglês, aí acho que é uma coisa até para a gente conversar qual seria a melhor versão, né? Fragmentos do linchar ou fragmentos do linchamentos, né? Então, ele é um escultor que trabalha com metal e ele vai agregar peças, ferramentas, pedaços de ferramentas, numa obra que é muito matérica, né? E que funciona justamente nessa aglutinação. Como a exposição ainda não está aqui, eu trouxe também duas imagens, para que vocês possam ver como elas costumam estar expostas, né? Elas são fixadas na parede, à altura média dos olhos do observador. Aqui dá para ter um pouco uma ideia da escala, né, que elas vão ocupar no espaço. E a obra que a gente vai usar aqui como um foco central é essa daqui, que é a obra justamente inaugural dessa série e que se chama Em Alguma Brilhante Manhã. Em Alguma Brilhante Manhã. Então, é uma obra que é feita de aço, ela é feita de peso, ela é feita de leveza. É uma obra, né, que já se fez uma comparação dela com Máscaras Africanas, na verdade, de toda a série, mas é uma obra cega, né, pela abstração, ela não nos encara de volta, né, nesse posicionamento que o artista escolhe para ela. E a gente consegue observar essa forma metálica circular, observamos uma forma aguda, né, ali parece uma adaga, uma forma de lâmina, né, laminar que se projeta ali para fora, uma corrente, né, que se projeta a partir dessa base da obra, e essa espécie de peso, de massa, que pende na ponta dessa corrente, né? Vemos também algumas marcas de solda da fixação de todas essas partes. Esse título, Em Alguma Brilhante Manhã, foi escolhido, né, pelo artista a partir da leitura que ele faz de um livro, essa é uma obra, e isso é importante, de 1963, e é de um livro que ele lê e que foi lançado um ano antes, e o nome do livro é 100 Anos de Linchamentos. Então, essa série que ele inaugura com esta obra, que se chama Fragmentos, né, de Linchamentos ou do Linchar, ele se inspira neste livro que se chama 100 Anos de Linchamentos. E é um livro que vai trazer uma série de notícias históricas a partir da segunda metade do século XIX, mostrando linchamentos, como eles apareceram nos jornais, que tipo de relatos surgiram, né? Linchamentos como essas execuções sumárias, né? Como se fosse aplicada uma justiça para além da lei e dos tribunais e das cortes, muito praticado nos Estados Unidos, sobretudo a partir da abolição, né, da escravidão americana. Há relatos, há documentação sobre vítimas, tanto homens como mulheres e também crianças, mas a grande maioria, né, dos executados são homens e são homens negros, né? Então, nesse livro, 100 Anos de Linchamento, Melvin Edwards vai encontrar uma notícia de jornal, do começo do século XX, de 1919, que tem a seguinte manchete: incêndio de igrejas ocorrem após linchamento de negro agitador. E o negro agitador que é o linchado é um homem chamado Cooper.
E o Cooper vinha fazendo todo um esforço de mobilização de trabalhadores e vinha recebendo ameaças de que, se ele não parasse essa mobilização, ele, em alguma brilhante manhã, seria encontrado morto. É isso que dizia um dos bilhetes que ele recebeu com ameaça. Em alguma brilhante manhã, você pode ser encontrado morto. E é daí que sai o título dessa obra, então, de 1963, do Melvin Edwards. E 63 é um ano prodigioso em acontecimentos nos Estados Unidos. Em 26 de agosto desse ano, Martin Luther King faz o famoso discurso em Washington, aquele da passagem I have a dream, eu tenho um sonho. Um discurso emblemático que ele faz diante de 250 mil pessoas que estão mobilizadas em Washington a partir da realização dessa grande marcha, que é a Marcha por Empregos e por Liberdade, que gera esse deslocamento de negros de todas as partes do país que vão até Washington. E, além dessas 250 mil pessoas que estão ali presentes, ao público das TVs, porque há 3 redes de TV fazendo a cobertura dessa marcha e do discurso e de tudo o que aconteceu nesse dia. Agora, a data que foi escolhida para esse evento, para essa culminância da marcha, também não foi escolhida por acaso. Neste dia do discurso do Martin Luther King, se contavam 8 anos do assassinato de Emmett Till. Emmett Till era um menino de 14 anos que foi passar férias na casa do seu tio, uma cidade chamada Money, no Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E ele está lá, resolve comprar chiclete com um grupo de amigos e vai até uma loja. E depois, a balconista que estava nessa loja, que é essa mulher que aparece à direita, que é a Carolyn Bryant, vai fazer todo um relato para a polícia, etc., que esse menino teria flertado com ela, teria assobiado, teria dito coisas. Ela depois, já idosa, vai dizer que ela não lembra bem o que aconteceu, mas que ela diz que o testemunho que ela deu é falso, mas o fato é que, depois desse evento na loja, esse menino de 14 anos é retirado da cama enquanto dormia, raptado, torturado, morto, seu corpo é jogado em um rio e ele só vai ser encontrado dias depois. E a sua mãe, então, exige que o velório seja feito em caixão aberto para que todos possam ver o que foi feito de seu filho. Então, foi um assassinato muito brutal, de motivação, obviamente, não que haja uma motivação plausível para um assassinato, mas absolutamente à toa. E que vai ser muito mobilizador da opinião pública, vai ser muito divulgado na mídia e vai impulsionar o que se chamou de movimento por direitos civis, né? E tem uma coisa interessante também, que esse caso, né, quando se tentava, de fato, responsabilizar esses assassinos, etc., uma das iniciativas foi tentar levar o caso para o FBI. E o Edgar Hoover, que era o responsável, né, por esse escritório de investigação federal... Estou aqui tateando a água, gente, peraí. Obrigada. Ele vai, o Edgar Hoover vai dizer que não há porquê, isso está nos documentos, né? Não há porquê o FBI se envolver nesse caso, porque nenhum direito ou privilégio garantido ou protegido pela Constituição foi negado a Emmett Till, né? Então, toda essa questão do linchamento como algo que se faz por fora da justiça e todo um sistema que apoia essa dinâmica de extermínio de negros, né? Agora, não é possível pensar num retrato deste ano de 1963 como sendo completo sem falar do assassinato das 4 meninas que foram mortas porque uma bomba foi colocada em uma igreja negra na cidade de Birmingham, uma cidade do sul dos Estados Unidos, no estado de Alabama.
Era uma igreja da comunidade negra, que também ali aconteciam reuniões de articulação, não é, dessa comunidade, e a Ku Klux Klan coloca, então, um conjunto de bananas de dinamite que explodem, ferindo mais de 20 pessoas e levando à morte essas meninas, que são Carole, Carol, Addie e Cynthia, uma com 11 anos e as demais com 14. Também foi um caso muito mobilizador da opinião pública e impulsionador dessa junção, né, de pessoas que estavam se agrupando, buscando aí uma voz contestadora no movimento dos direitos civis, né? E aconteceu justamente nesse estado do Alabama que, nesse mesmo ano, elege um governador que, no seu discurso inaugural, vai dizer: segregação agora, segregação amanhã, segregação para sempre. Isso em meio a uma série de iniciativas para integrar universidades e escolas, né, para que deixassem de ser as escolas para brancos e as escolas para negros, né? Então, essas palavras do Martin Luther King naquele discurso, elas vão estar muito relacionadas, obviamente, a estes eventos e inúmeros outros numa história que é pródiga em arbitrariedades, né? O Luther King vai, então, empregar uma retórica muito poderosa, né? Vai misturar palavras de uma assertividade militante, mas que trazem também uma certa esperança visionária. Então, em uma das passagens, ele vai dizer: não, nós não estamos satisfeitos. E nós não estaremos satisfeitos até que a justiça role como as águas e a equidade como uma poderosa correnteza. Então, todo esse momento é muito mobilizador, não é? Das energias de toda essa população e cheia de tensionamentos também. Não podemos esquecer que o presidente Kennedy é assassinado neste ano. Ele se dirige à nação numa transmissão televisiva e ele vai lembrar que a nação foi fundada sobre a base da igualdade e vai dizer, e essas são as palavras dele: os fogos da frustração e da discórdia estão ardendo em cada cidade. E vai apontar para a necessidade de uma nova legislação que trate dos direitos civis. E aí ele é assassinado antes que o ano de 1963 acabe. Então, esse é o contexto de surgimento desta obra, em alguma brilhante manhã, né? A impressão que a gente tem é que o artista está um pouco respondendo a alguma parte da invocação do Martin Luther King, que vai dizer, que vai conclamar a todos para que se elevem às majestosas alturas em que a força física é encontrada pela força da alma. É como se ele estivesse fazendo isso, né, tentando plasmar uma possível resposta a tudo que era visto e vivido nesse momento, ao entravar um embate com essa matéria metálica, vigorosa, e com este tema tão rijo e difícil, que é o da violência sobre os corpos, desse extermínio, e que é o dos linchamentos, né? E fazendo com que a abstração possibilite a abordagem dessas questões e desse momento, né? Então, ele vai adotar a abstração e, na abstração, ele vai insuflar um conteúdo social. E, ao fazer isso, ele vai estar contrariando as vertentes do campo artístico daquele momento, que estão mais preocupadas com questões formais, por um lado, e também os artistas negros que estão atuando naquele momento, que acham que, mediante o que se observa na sociedade, uma arte realista é a que melhor responde, né? A que melhor espelha essa realidade vivida naquele momento, né? E ele vai, então, ser visto como um dos artistas que, ao privilegiar essa medida de abstração, vai ser uma espécie de dissidente dentro dessa comunidade dos artistas negros, né? E aí, nas palavras dele, ele vai dizer: uma das minhas discussões dentro da comunidade de arte negra foi com pessoas que disseram: a abstração não pode ser negra. Bem, eu não sei por que não, sempre foi. Além disso, fazemos coisas novas, experimentamos com música, com um número de outras coisas. Por que não com arte? Muitas pessoas eram culturalmente progressivas, mas estavam enraizadas na política do realismo social dos anos 30.
e pensavam que, se você é negro e radical, esse deveria ser o caminho. Então, aqui hoje na apresentação, eu pensei alguns outros artistas que também vão tentar aliar a sua percepção da realidade com modos de produção que tragam essa preocupação com a abstração, né? E nessa investigação do Melvin Edwards, né, ele vai falar também como ele admira quem está trabalhando com música nesse momento, né? Os músicos de jazz, por exemplo, que não têm nenhum compromisso com uma narratividade, que podem trabalhar com a expressão livre, artistas como Charlie Parker ou como Sonny Rollins, né? Que não têm que estar vinculados a uma abordagem literal, né? E, ao mesmo tempo em que ele quer essa produção completamente livre, ele, como a gente vai ver, nas obras parece que ele está costurando aquilo que ele inventa nestes fatos e nessa sensibilidade no momento. A impressão que a gente vai ter é que tem esse vocabulário fragmentado das obras dele, né, dessa junção de peças, parece, de certo modo, repetir ou talvez tentar reverter o desmembramento truculento dos corpos submetidos ao linchamento, né? Como se ele estivesse tentando reparar essas existências alquebradas dos negros que estão vivendo nos Estados Unidos nessas condições, né? E a sensibilidade musical desse momento, né, assim como a obra do Melvin, vai espelhar os acontecimentos, né? Você tem o Coltrane, por exemplo, em 63 também, lança uma composição que se chama Alabama, portanto, sensibilizado por esses fatos que eu narrava a vocês. Composta em 63 e lançada no ano seguinte, há uma composição do Sam Cooke que se chama A Change's Gonna Come, ou seja, uma mudança está por vir, uma mudança virá. E quando o presidente Barack Obama vai tomar posse, no discurso ele diz: uma mudança chegou aos Estados Unidos. Ele está fazendo referência justamente a essas promessas do movimento dos direitos civis que se materializam como sonho nessa presença dele como presidente, né? E é uma música interessante, porque, enquanto alguns versos aludem a angústias e ao clima de constante ameaça, outros vão tratar justamente com um otimismo ou uma perspectiva mais esperançosa desse futuro que pode ser diferente, também numa dinâmica um pouco herdeira, né, das músicas vinculadas à tradição religiosa, né, das músicas gospel de igrejas negras americanas, né, que também tratam uma espécie de fé, e uma fé que na letra da música não é estritamente religiosa, mas que faz a projeção, traz a projeção desse novo futuro possível, né? E é interessante, tem uma curiosidade, que essa música, na primeira gravação, um dos versos que está na segunda versão não está presente, porque ele vai dizer: as pessoas vivem me dizendo para eu não ficar andando pela cidade, que em inglês esse andando, dando sopa, percorrendo, é o hang around. E esse hang, que está, né, na expressão hang around, é o mesmo verbo do enforcar, né? E os linchamentos, muito comumente, envolviam enforcamentos também. Então, se achou que seria uma referência muito forte, não é, para esse público, que é um público de negros, mas também um público de brancos, se tira esse verso da canção, que só vai aparecer numa segunda versão, né? A gente tem uma composição em nada solar que se chama Strange Fruit, ou Fruta Estranha. Alguém conhece aqui essa música? Gravada pela Billie Holiday e composta por um homem branco, judeu, residente no Bronx, americano, não é? Fruta Estranha, composta em 1937. Esse compositor vai fazer essa música depois de ver uma foto de um linchamento e ficar muito mobilizado com essa imagem, né? E a Billie Holiday, aos 25 anos, corajosérrima,
resolve cantar para esse público. Era, na verdade, uma dessas boates, né, casas de jazz noturnas integradas, então, em Nova York, que havia a presença de brancos, em maioria, e também negros, mas eram assuntos que um negro não podia ficar falando livremente, não é? Porque tudo era visto um pouco como insubordinação. E o que ela conta, né, na verdade, os músicos também que estavam com ela nessa primeira apresentação, é que ela canta, e ela cantando essa música é uma de gelar a espinha, né, a gente vai ver daqui a pouco, termina de cantar e sai do palco e não tem aplauso, não tem vaia, não tem som, não tem nada, porque as pessoas estão completamente impactadas pelo que a música traz, o que ela diz e o que ela representa, né? Ela é uma música que vai falar dessa fruta estranha, né, que nasce nessa árvore, e essa fruta equivale na obra do Melvin Edwards, aquela forma que pende, é o corpo, né, o corpo pendurado na árvore, né, o corpo produto do linchamento. E a letra vai dizer que as árvores do sul, que essa prática do linchamento era muito mais frequente, né, no sul rural, escravocrata dos Estados Unidos, vai dizer que as árvores do sul carregam uma fruta estranha, que tem sangue nas folhas, sangue nas raízes, corpo negro balançando na brisa do sul, fruta estranha pendurada nos álamos. Eu acho interessante que a gente consiga um pouco captar o que de atmosférico vem junto com essa música, né? O tipo de melodia, essas alternâncias na letra, né, que vai para um lugar muito escuro, né, um lugar de muita introspecção, vai profundo nessas dificuldades e dores, nesse lugar de sofrimento coletivo, para depois trazer o que seria uma possibilidade de alento, né? Nessa melodia que tem um pouco de melancólico, mas que não é como a Strange Fruit. Quando ele pede ajuda para um irmão, na verdade, a letra está dizendo que esse irmão coloca de volta de joelhos no chão, né? It's been a long time coming, estou nessa jornada há tanto tempo, né? Mas uma mudança está por vir, enfim. Mas acho que deu para dar uma ilustrada um pouco sobre o teor da música, né? Bom, pensando aí em uma artista contemporânea ao Melvin Edwards, a gente tem a Nina Simone, completamente vinculada ao movimento dos direitos civis, deixa de fazer apresentações, turnês, para se apresentar em manifestações, né? Compõe músicas relacionadas a esse movimento. Por exemplo, ela compõe Mississippi Goddamn, que é Maldito Mississippi, uma alusão justamente a essa violência nesse estado do sul, e ela grava também e performa a música Strange Fruit. E ela vai dar um depoimento em que ela diz que ela não fazia apresentações dessa música com grande frequência, porque é muito intenso para interpretar, né? E aí eu queria falar de um artista que é o Jacob Lawrence, que, na verdade, é mais velho, né, uma geração anterior ao Melvin Edwards, que vai abordar em duas obras esse tema do linchamento, em obras que fazem parte de uma série enorme que ele cria, que é a série da Grande Migração. A Grande Migração americana é esse êxodo que deslocou 6 milhões de negros americanos do sul para o norte do país, né, dos Estados Unidos, em busca de uma vida menos violenta, de melhores condições de vida. Então, eles deixam esse sul rural para ir para as cidades do norte. Então, eles vão deixar estados como Alabama, Mississippi, Louisiana e o próprio Texas, que é o estado de nascimento do Melvin Edwards, e vão procurar cidades como Nova York, Detroit, Chicago, e numa segunda onda também São Francisco, Seattle, né? E a indústria, que perdeu muitos homens que foram para a Primeira Guerra, né? Porque esse êxodo está acontecendo no comecinho do século XX, a indústria, por exemplo, das siderúrgicas, né, que produzem essa matéria-prima do Melvin Edwards, vão, então, durante a guerra e no entre-guerras, absorver essa mão de obra negra, né? E nessa série, ele vai, então, representar o que estava implicado nessa grande mudança como uma saga
uma saga da cultura negra americana, né? É uma grande série narrativa, né? Que ele, para cada uma dessas 60 obras que ele cria, que são pintadas, né, em têmpera, ele vai colocar uma legenda, né, um texto de contextualização. Então, ele vai mostrar, por exemplo, os trens lotados, o grande contingente de negros nas estações de trem. Aqui ele está dizendo, durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma grande migração de afro-americanos do sul para o norte. De cada cidade sulista, os migrantes partiam às centenas viajando para o norte. E aqui a gente está falando dessa série que foi produzida em 1941. E interessante, porque esse tom, que é quase educativo, ele está dedicado a um público negro e a um público branco também, né? Um registro de memória, uma construção de história, né? De uma outra versão da história americana em que se encaixa uma perspectiva negra que relata fatos de enorme importância, né? Então ele vai criar essa equivalência um pouco, né, dessa migração dos pássaros com a migração das pessoas. Algumas das obras têm um tratamento um pouco mais abstrato, mas via de regra tem um pouco um parentesco cubista, né? Esse vocabulário sintético, uma palheta também mais restrita, que ele vai falar justamente do migrante cuja vida havia sido rural e nutrida pela terra. Estava agora mudando para a vida urbana, dependente do maquinário industrial. Os imigrantes partiam, eles não se sentiam seguros, não era sábio ser encontrado nas ruas da tarde e da noite. Eles eram presos a partir da mínima provocação. Então, ele conta das dificuldades com o sistema, ele vai falar da dificuldade com o sistema de justiça também. E, com esse grande êxodo, as plantações ficam abandonadas, né? Então, ele vai dizer que elas foram deixadas para secar e apodrecer, porque não tem mais quem cuide delas, né? E essa é uma, justamente, das obras que eu acho de enorme beleza, né, na solução que o artista encontra. Ele vai dizer, em muitas comunidades, a imprensa negra era lida com grande interesse. Isso encorajou o movimento. Em outra obra, ele vai mostrar as reuniões que aconteciam nas casas para debater se as famílias iriam migrar ou não, se elas, quando, quem já se conhecia na cidade que se tinha como objetivo, etc. Então, ele está colocando uma lente dentro dessa comunidade para contar daquela realidade vivida naquele grupo, né? Essa é uma das imagens também que eu acho mais bonitas da série, que é em que ele fala que as trabalhadoras mulheres foram as últimas a chegar ao norte, né? Tem uma inteligência cromática aqui, né? E também o modo dele trabalhar com as formas. É um grande artista. Essa é uma série. As obras estão divididas entre a Phillips Collection, que é uma coleção que está em Washington, e o MoMA de Nova York. E online é possível ver todas, e com as legendas, e, enfim, é um trabalho bem bonito que foi feito a partir delas. E aí ele vai dizer, né, ele está aqui falando, por exemplo, de uma comunidade negra de Nova York, com seus hábitos, a sua sofisticação, espaços de convivência social que são noturnos, relacionados ao jazz, etc. E ele vai dizer, afro-americanos residentes há longo tempo no norte receberam os migrantes com indiferença e desdém. Então, vai falar também desse choque de culturas entre negros, né, daqueles que vêm de uma vida rural para aqueles que já são que tem essa cultura urbana um pouco mais sofisticada também, né? E vai falar dos conflitos, né, das rebeliões, né? Ele vai mencionar essa especificamente de St. Louis, escolhendo essa linguagem angulosa para essa representação, que depois a Faith Ringgold, que é uma artista que está trabalhando contemporaneamente ao Melvin Edwards, vai se inspirar, me parece, um pouco nessa solução plástica, quando ela quer tratar dessas rebeliões e desses embates que acontecem ao longo da década de 60, nessa obra que é da série Povo Americano, né? E aí, então, dentro desse grande conjunto da série da Grande Migração, ele vai dedicar 2 das pinturas ao tema dos linchamentos. Essa que é de número 15, né, o painel de número 15, em que não está visível o corpo, né?
O que a gente vê é a forquinha que permanece colocada na árvore, não só como indicativo de que houve um linchamento, mas também um indicativo de que poderá haver outros, né? E é interessante se a gente pensa, né, que o que possibilita um linchamento acontecer é uma perspectiva de desumanização daquele sujeito que foi morto, né? Porque ele é uma casca, né? É descartável. É por isso que ele pode ser submetido ao que se processa no corpo nessa forma tão extrema de violência. E aí, numa representação como essa do Jacob Lawrence, o que vai caracterizar o linchamento é exatamente o oposto. Quer dizer, aquilo que é a não-pessoa, que pode ser morta, aqui é representado justamente como a pessoa ausente, e a sua ausência evidencia as relações, que são as familiares, as comunitárias ou as afetivas, que enraizavam esse indivíduo na sua própria vida, né? Então, ele vai fazer isso nessa obra e nessa aqui também, em que ele diz que, após um linchamento, a migração se acelerava, né? Essa violência como motivador para essa saída. E ele vai colocar, então, essa mulher nesse ambiente que parece que está entrando em colapso, né? Com esse jogo das diagonais que ele constrói. Um outro artista que vai trabalhar também com essas questões da política e dos movimentos civis é o Norman Lewis. Como a gente pode ver, né, observando essa obra que se chama Alabama, que é uma obra de 1960, ele vai usar branco e preto. Vai criar essa massa, não é, de negro ao redor da pintura e concentrar com essas pinceladas que são energéticas e que são gestuais também, vai criar uma concentração luminosa nessa região mais central da tela, né? Esse é um artista que, nesse caso, ele vai estar se referindo, aqui vai estar aludindo às investidas coletivas, noturnas e violentas da Ku Klux Klan, né? Quando, quer dizer, não dá para a gente imaginar o que é morar numa cidade pequena, né? Numa casa, talvez em dado momento até sem energia elétrica, e assistir à procissão de indivíduos portadores de tochas e com essas cruzes queimando. São comunidades pequenas, então as pessoas ocultas, né, garantindo o seu anonimato por essa fantasia, né, por essas roupas com os capuzes. Quer dizer, era uma cultura de disseminação de terror absoluto, né? Sendo que nessas marchas, nessas procissões da Ku Klux Klan, que às vezes envolviam também pessoas a cavalo, um indivíduo podia ser retirado da sua casa para justamente ser linchado, né? Então, é sobre isso que esse artista está falando nessa pintura, né? Essa luminosidade, essa pontinha, nessa forma um pouco afilada, né? Que segue à frente como uma referência a esse capuz dos membros da Ku Klux Klan, que, vale dizer, é um movimento, né, suprematista, né, que defende a superioridade branca e que ainda está ativo nos Estados Unidos, né? Agora, é interessante pensar que esse artista, o Norman Lewis, ele é um artista que está vinculado ao grupo dos expressionistas, né, dos abstratos, expressionistas abstratos, e ele, inclusive, faz parte da reunião que escolheu este nome para o movimento, uma reunião fechada, de participantes em número limitado, e ele estava lá. Não só ele estava lá, como estava também o Alfred Barr, que era, naquele momento, diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York, que estava sendo criticado, porque o museu não estava incorporando essa produção abstrata, né, e que vai fazer depois uma exposição destes abstratos. Quem organiza esse encontro em que o Norman Lewis está é o de Kooning, né? E ele vai participar também dessa exposição e de várias outras, mas depois o seu nome vai ficando mais afastado da historiografia do movimento, né?
O Norman Lewis tinha participado do movimento da Harlem Renaissance, né, dessa renascença do Harlem. Depois ele vai fundar um grupo de artistas negros que se chama Spiral, nesse ano também de 63, um grupo que fica mobilizado por pouco tempo, mas que tinha esse interesse em discutir o relacionamento entre arte e política. Tudo bem, gente? Ninguém dorme, hein? Bom. Aí eu queria mostrar uma artista que é a Barbara Chase Ribot, que também vai estar produzindo nesse período com o Melvin Edwards. E olhem que obra mais linda. Então, também vai estar trabalhando com a escultura, também vai trabalhar com metal, também tem um interesse pela abstração. A Bárbara é uma artista que, já nos anos 60, ela vai morar na França, ela se casa com um francês, mora lá até hoje. Além de escultora, ela também é uma escritora de best-sellers. E ela vai fazer essa obra, vai fazer, na verdade, uma série que levam no nome uma homenagem a Malcolm X. Depois, ela começa a série depois do assassinato do Malcolm X, que acontece em 65. E, então, são essas estelas, né? Estela como aquele movimento, aquele monumento da antiguidade, né? Um monolito que se ergue, presente em várias culturas, às vezes tem uma função funerária, mas nem sempre, né? E vocês imaginam que isso daqui tem 3 metros de altura, né? Uma coisa monumental, muito imponente, e que ela vai fazer com bronze polido e também com essa trama que é de seda sintética, né? Rayon, com algodão também, criando uma série de inversões, né? Ela vai aproximar esse material leve do material pesado. E, mais do que isso, ela vai colocar o material pesado em cima e o material leve embaixo. E essa cortina, né, que desce a partir do bronze, oculta o pé da escultura. A gente não vê como ela é sustentada, né? Então, faz desse metal um material que está em ascese, né? Então, uma obra muito interessante. Ela faz, então, várias, né, várias estelas. Aquela é a de número 3 e essa é a de número 2, né, de 1969. Então, percorremos aí um pouco esse caminho, né, olhando esses parentescos artísticos mais próximos no tempo também à própria produção do Melvin Edwards. Mas eu queria também seguir para um outro caminho, que fosse investigar um pouco esse campo onde está inscrita essa questão da construção da masculinidade, sobretudo da masculinidade negra, né? Homens americanos incorporaram essa frase, I am a man, eu sou um homem, que é uma frase que deriva do movimento abolicionista inglês, né, e com a formulação que era, não sou eu um homem e um irmão, e que depois isso vai ser usado nos Estados Unidos. A própria Sojourner Truth, que é uma figura importante do abolicionismo, vai dizer, e eu não sou uma mulher ou uma irmã. Enfim, é uma formulação que está nessa tradição. E aqui a gente está vendo uma imagem que é de uma greve em Memphis, né, e que os manifestantes que demandam melhores condições de trabalho incorporam também, em 68, essa frase dentro das suas manifestações, né? Então, essa ideia, né, do eu sou um homem, no discurso do negro, no contexto do movimento dos direitos civis, tem 2 sentidos. Um é um sentido de humanidade, né? Eu não sou eu do gênero humano, porque sou tratado como coisa, né? E, ao mesmo tempo, tem um sentido do gênero, né? Dessa afirmação de masculinidade, né? Como esse homem portador de potência numa construção social que faz sentido para aquele momento, né? Então, havia o hábito dos homens brancos chamarem os homens negros, né? Da sociedade branca, chamar os homens negros de boy, né? Então, o boy é menos do que um homem, né? É um menino. Então, é aquilo que infantiliza, que despotencializa, né? E não é à toa que também
nesse ano de 63, o Bob Dylan vai compor Blowing in the Wind. E um dos versos, né, 2 dos versos vão dizer assim: quantas estradas um homem precisará andar até que possam chamá-lo de homem? Né? Ele está falando disso, né, também um pouco. Então, essa frase, eu sou um homem, tinha esse desejo de projetar uma identidade humanizada e afirmativa, mas também masculina, em uma sociedade castradora para os afrodescendentes em inúmeros sentidos, né? E aí, hoje, isso ainda é uma questão, né, dentro e fora das comunidades negras, inclusive pelas novas perspectivas que nos surgiram, né, a todos no momento contemporâneo sobre gênero e sobre sexualidade. Esse é um tema complexo da masculinidade negra, né? E aí vale dizer que nós estamos aqui tratando de masculinidades como construções políticas de gênero relacionadas a posicionamentos diante de práticas discursivas, sendo conceitos múltiplos e em constante transformação, né? Mas vamos pensar, né? O que é que resulta no imaginário se você tem uma história em que qualquer corpo escravo estava disponível para oferecer prazer, à revelia do sujeito, né? Onde homens deveriam lidar com os desejos intrusos dos proprietários sobre os homens e as mulheres de seus relacionamentos, onde surge esse estereótipo da sexualidade superlativa do negro, que é uma construção temida e admirada, e onde o medo da vingança desse subjugado gera fantasias e fantasmas, né? O James Baldwin vai dizer, né, ele está falando sobre o colonizador. Bom, as pessoas das quais eu estou falando, que estabeleceram o país, possuíam uma falha fatal. Elas podiam reconhecer um homem quando viam um, elas sabiam que ele era nada mais que um homem. Mas como eles eram cristãos, e já que haviam decidido que aqui, né, na América, vieram para estabelecer um país livre, a única maneira de justificar o efeito que a escravidão tinha na vida de alguém era dizer que ele não era um homem, porque se fosse um homem, nenhum crime seria cometido, né? Um pouco esse jogo também da desumanização como parte da estratégia de domínio, né? Então, me parece, né, que essas representações, já foi feita essa alusão, né, a uma presença de elementos fálicos e testiculares em outras obras do Melvin Edwards, estão relacionadas, então, a um desejo do artista de lidar justamente com essa questão da masculinidade de alguma maneira, né? Quando a gente olha essas obras como Tex Cali, né, essa mistura de Texas, onde ele nasceu, com Califórnia, né, onde ele também viveu, parecem aludir a essa castração simbólica, né, ou mesmo a castração física que muitas vezes ocorria nas situações de linchamento, né? Assim como essa que está do lado, que é dele e dela, há essa sugestão de genitais femininos e masculinos, que vão indicar, inclusive pelo título, relações sexuais e afetivas, né? Então, esse artista, ele não só está evocando o corpo negro, porque é um corpo que trabalha, e toda essa fatura dessa obra é uma obra que se constitui, né, nessa manipulação, né, da matéria, também das ferramentas que ele se apropria como elementos plásticos, né, mas também ele vai aqui criar um corpo que é um corpo que incorpora uma certa potência de agressividade, né, e essa forma laminar, né, e fálica também que a gente vê, né, em Alguma Brilhante Manhã, pode constituir uma possível resposta, né, desse corpo masculino não sem potência e não subjugado, mas que é capaz de responder a essa violência recebida socialmente. Um outro artista que vai trabalhar com essa questão dessa construção de masculinidade é o Barclay Hendricks. Barclay vai fazer essa obra que é o ícone para meu super-homem. E o título segue: Super-homem nunca salvou nenhuma pessoa negra.
E aí veio o nome Bob Seale. O Bob Seale é um dos fundadores do movimento dos Panteras Negras, né, do partido dos Panteras Negras. E nesse momento em que o Barclay está fazendo essa pintura, o Bob Seale está preso. E estava em julgamento, na verdade, né? E não sei se vocês se lembram dessa história, mas ele queria se defender, não é? Ele mesmo, dentro da corte, dentro do tribunal, e o juiz mandou que ele fosse amarrado na cadeira e amordaçado, né? Porque ele mandava ele ficar quieto, ele não ficava, enfim. Então, tem toda uma construção na sociedade desse momento dessas figuras heróicas que são os Panteras Negras, em especial o Bob Seale. E aí, o que vai fazer o Barclay Hendricks? Ele vai fazer este retrato, que é um retrato em que essa imagem, né, do Black Power está expressa no cabelo, né, porque o Black Power traz para as ruas da cidade, ao invés daquele medo de estar na cidade que a gente viu anteriormente, na canção, enfim, ela é o estar na cidade, enfim, de uma maneira assertiva, né? É um corpo negro com outro tipo de presença. E no caso dos Panteras Negras, inclusive portando armas, né? Então ele vai destacar a musculatura, vai colocar o símbolo do super-homem, ele vai colocar esse personagem olhando para a gente frontalmente. O fundo não dá para ver bem, mas ele é prateado, né? Nessa pintura. E ele vai fazer mais uma coisa, que eu confesso que eu demorei, inclusive, para ver, né, na pintura. Não sei se dá para ver bem. Dá? Ele vai, justamente onde passa essa faixa da moldura, ele faz com que passe justamente na altura do sexo. Então, se você fica um pouco com essa leitura que seria da roupa, né, da calça, pode ser, tem uma certa ambiguidade com essa representação do órgão sexual, né? Porque ele está aqui criando esse protagonista, né? Que tem o homem, é a virtude, né? O que é a virtude? É a virtude masculina, né? É o homem virtuoso por conta da sua ação sobre o mundo. E é até por isso que ele está fora da moldura, entrando nesse espaço, que é o espaço do mundo e da realidade em transformação, sendo também um agente de transformação, né? Uma outra artista, que é a Renée Cox, ela é uma fotógrafa, já vai estar trabalhando aqui um pouco mais adiante, a gente vai ver uma obra dela dos anos 90. Ela vai fazer uma combinação dessas 11 impressões, né, fotografias, para compor essa figura deste negro, que ela equivale, né, faz a referência ao linchamento e equivale à figura que, na tradição cristã, está mais associada ao martírio e ao sofrimento físico, né, e à execução, que é o Cristo, né? Então, ela faz esse crucifixo. Na tradição dos crucifixos italianos do século XIII, do século XIV, portanto, um elemento importante da iconografia cristã. E nessa composição das partes, né, em que os pés são grandes, maiores do que o tronco, as mãos também, ela vai omitir o pênis, justamente, ela omite o sexo. Também numa alusão ao processo, nos linchamentos, de remoção do pênis, que muitas vezes era vendido como souvenir, assim como os dedos, assim como, em alguns casos, a pele do corpo morto, né, sobretudo quando não era queimado, era retirado e se vendiam pedacinhos, como lembrancinhas. Porque um linchamento, não sei se vocês sabem, os linchamentos aconteciam com muita frequência aos domingos, porque era um programa familiar, né? E as pessoas assistiam, depois tinham os postais que podiam ser adquiridos, as pessoas postavam para fotos junto daquele corpo, e quando as notícias eram publicadas sobre um linchamento, era produto sempre de anônimos. Anônimos. E o que a Renée Cox faz nessa obra, ela batiza de será nomeado ou deverá ser nomeado, fazendo referência à necessidade de que a atribuição efetiva de responsabilidades sobre essa história seja observada, né?
E aí agora eu vou para uma parte, a Tânia Rivit, que está aqui presente no auditório, ali atrás de blusa bege, nós fizemos juntas no MAM uma série de palestras sobre o Robert Mapplethorpe, e que uma amiga nossa que participou chamou de pornopalestras. Nesse momento, nós adentraremos essa sessão da pornopalestra. Pessoas sensíveis foram avisadas. Robert Mapplethorpe é um fotógrafo muito atuante nos anos 80. Quando eu estava buscando as imagens para a palestra, é impressionante a presença que ele tem dentro dos acervos dos museus americanos. Um artista que produz imagens muito interessantes de flores, retratos também de celebridades. Ele tem toda uma série que vai abordar uma subcultura sadomasoquista, gay, americana, e ele tem um grande interesse pelo corpo do homem negro, né? Quer dizer, ele está vivendo justamente nessa Nova York que recebe o grande impacto da epidemia, né, de HIV e AIDS, que é devastadora, né, para o campo artístico, para aquela cena naquele momento. Ele recebe, enfim, tem obras, exposições censuradas por ação do Congresso, é uma figura bastante polêmica. E ele vai criar um livro, né, que se chama o Livro Negro, ou Preto, com fotos, em sua maioria, mostrando modelos negros e amantes seus também, representados com frequência nus, né? Então, nessas imagens, em que a gente vê uma representação ideal, né, uma idealização escultural desses corpos, né, com esse apelo homoerótico, esses corpos de grande beleza vão ser retratados, às vezes até posando dentro de círculos ou quadrados. Vocês lembram daquele homem vitruviano, não é, do Leonardo? Só que esses homens eles vão estar um pouco desajeitados dentro dessas formas, como se o fotógrafo estivesse afirmando que toda essa beleza pede uma transformação do que é o cânone de beleza, do que é considerado belo, não é, habitualmente. Ele vai utilizar um requinte de iluminação para a representação desses corpos, que às vezes parecem mesmo esculturas de bronze, né? Como se ele estivesse inserindo na tradição da história da arte esta beleza negra que é, a rigor, ausente, né? Como se ele estivesse criando um novo cânone estético e que esses corpos representassem uma virilidade superior e desejável. Em alguns casos, esse interesse dele se recai exclusivamente sobre o pênis negro, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, essa obra Pau e Arma, em que ele cria quase uma equivalência entre essa masculinidade negra e a violência, que, aliás, é uma operação que Hollywood faz com frequência, não é? Na obra da direita, ele coloca esse pedestal para representar o Bob Love, mas o pedestal parece que não é para o homem inteiro, né? Parece que é um pedestal para este sexo, né? Que está ali presente. Aqui na exposição Histórias da Sexualidade, vocês vieram ver a exposição? Muitos, né? Essa era uma das obras que estava presente, que se chama Homem em Terno de Poliéster. Vejam, não é qualquer homem, porque a gente vê pela cor do pênis e das mãos que é um homem negro. Não é qualquer terno, é um terno barato de poliéster. Não é qualquer pênis, porque é um pênis não circuncidado. Todas essas são escolhas de composição dessa imagem feito por esse artista, né? Então, esse pênis, que seria um pênis representação também de uma certa força primitiva, né, e a não circuncisão criaria esse acento, né, não cabe na roupa, né, ele não fica contido pela roupa. E a roupa seria justamente o significador da cultura, o corpo natureza, e a roupa, cultura, possibilidade dessa construção da sociedade, da participação produtiva, né? Então, essa sexualidade de natureza primitiva não é contida, né?
por esse contorno que a roupa traria, né? O corpo, então, é afirmado enquanto uma possível subjetividade é negada, numa operação de hierarquização racial, também porque o fotógrafo é branco, né? E acessando aí estereótipos que estão arraigados na sociedade, né? Essa fetichização é invocada e tem um sinal invertido com relação à castração. Então, aqui a gente não está vendo o homem negro castrado, está vendo exatamente o oposto. Mas, por outro lado, o sujeito está reduzido a esta parte da imagem. Eu não vejo mais nada dessa identidade, né? Não consigo constituir, a partir do que é dado, uma identidade mais complexa, para além dessa dimensão corporal ou sexual mesmo, né? O contrário vai fazer esse artista negro que se chama Ciarán Wiley, nessa pintura que se chama Fraude Conspícua, né? Em que ele vai criar esses cabelos, né, que são como dreads fantasiosos e mágicos que vão ocupando toda a pintura, que serpenteiam, que se espalham, e que são uma metáfora um pouco dessa ação no mundo a partir do intelecto, né? A partir da cabeça, né? São outros limites os que estão dados aqui para o corpo, né? O artista, então, evidencia um marcador identitário, que é o cabelo, né, do negro, mas que ele vai conciliar com a imagem de um sujeito que é portador, que está na cultura, que é portador de sensibilidade. Ele, inclusive, está com os olhos fechados, não é? Voltado para esse mundo interior, né? Tudo bem, gente? Posso seguir? Vocês acharam que eu ia falar tanto? Não, né? Fala mais. Daí a gente tem esse artista que é o máximo. O máximo. Ele é demais, anotem, procurem. Um artista conceitual maravilhoso que se chama Glenn Ligon, quem não conhece, imagino que algumas pessoas conheçam, né? E o que ele vai fazer? Ele, achando, já na década de 90, portanto, 10 anos depois do Mapplethorpe criar o Livro Negro, ele volta a essa obra do Mapplethorpe e cria uma obra dele. E essa obra se constitui assim. Ele expõe as mesmas imagens do Mapplethorpe, são essas reproduções emolduradinhas, e acrescenta textos que ele tira da mídia, da época da exposição em que o Mapplethorpe concebe a série. Ele entrevista pessoas, por exemplo, modelos que posaram para a série. Ele pega citações de livros e cria uma espécie de leitura, né, uma releitura da obra, que é interessante porque é muito ambígua, porque as falas que ele agrupa são completamente diversas, de apreciação ou de reservas quanto àquela produção, né? Então, por exemplo, um dos modelos que é retratado pelo Mapplethorpe vai dizer: eu me senti uma aberração, uma fala. Uma outra mulher, que chama Rita Burke, ela vai dizer: pessoas que olham essas fotos se tornam adictas e espalham AIDS. Enfim, assim, um pouco mostrar como, a partir das imagens, o que acontece nesse observador, né? Que relacionamentos surgem e se estabelecem, né? Uma das citações que ele vai relacionar às obras é essa do James Baldwin, que é muito interessante, porque ele vai dizer: uma das ironias das relações negros-brancos é que, a partir do que o homem branco imagina que o homem negro é, o negro é capaz de saber quem é o homem branco. Então, esse jogo um pouco, né, das percepções que vão nos situando no relacionamento entre nós. O Glenn Ligon também se apropria daquele sinal I am a man. Ele faz pinturas que trazem esse texto à semelhança daqueles cartazes. E ele faz essas pinturas nos anos 80. Nos anos 90. Nos anos 2000, ele retoma as pinturas, chama uma restauradora, a restauradora olha as pinturas e anota tudo o que está diferente. Aqui tem uma mancha, aqui tem um craquelado, aqui tem uma marca. E aí ele expõe a imagem da obra e a obra com esses comentários. O
O que ele está fazendo, né? Ele está se negando a permitir essa redução de identidade. Que o mundo reduza essa identidade negra, masculina, ou gay, né? Como é o caso dele, nem que seja quando ele mesmo define uma identidade, quando ele cria uma obra que é afirmativa, eu sou um homem, né? Quer dizer, ele está falando dessa mutabilidade dessas identidades, né? Que não podem e não devem ser enclausuradas, né? David Hammons, que também é um artista contemporâneo, de obra muito potente, também vai trabalhar com essas construções de masculinidade. Nessa obra, que se chama Impressão de Corpo, ele vai usar uma técnica que é a seguinte: ele passa margarina no próprio corpo, às vezes é óleo de bebê, manteiga, enfim. Daí ele pressiona o corpo sobre folhas de papel, criando, então, quando ele pressiona o corpo contra folhas de papel, ele cria uma impressão. E daí, sobre essa impressão, ele joga pigmento em pó, para poder colorizar a imagem como a gente está vendo aqui, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está isolando aqui indicadores de identidade. A cor da pele, né, escura, que a gente pode ver nos braços, no braço, na mão e no pênis. O indicador da masculinidade, que é o próprio pênis, e ele deixa de fora o resto do corpo. Aliados, estes elementos evocam possíveis projeções e também estereótipos, né, que por vezes fazem equivaler homem negro e pênis. O artista age na direção da subversão porque ele transforma o próprio corpo no agente de criação dessa imagem. É uma imagem criada nesse modo tão direto, né, gerando uma espécie de primeira pessoa imagética, né? E é o registro não da visão desse corpo, é da presença desse corpo que gera essa imagem, né? E que é portador, esse corpo portador de identidades. São identidades que não são muito nítidas para a gente. Que discurso é possível fazer sobre este homem, David Hammons, a partir dessa imagem, né? Então, não são identidades que se revelam tão abertamente ou nitidamente, mas que são múltiplas, né? E que vão constituir essa obra. Então, o artista é, a um tempo, o figurado, é o corpo dele que a gente vê, é, ao mesmo tempo, o autor da imagem, ele exibe o seu corpo, é ele quem manipula o corpo também, né? Corpo que tem esses corpos negros, né? Tem essa história, na verdade, de serem manipulados e apoderados por outrem, né? O jeans estrelado vai introduzir essa informação, que é uma informação de moda, que temporaliza a obra, né? Que nos dá para a gente um pouco a situa, né? Temporalmente, de alguma maneira. Então, ele também faz uma referência a um método de impressão que se chama estereotipia, né? Então, essa ideia da impressão associada à ideia dos estereótipos, né? Então, nós aqui estamos vendo algo de um relacionamento entre o ser e a cultura, né? Justamente pela visualização do espectro da presença deste homem, né? Então, me parece haver um certo paralelo de sentidos, né, entre estas duas obras, em Alguma Brilhante Manhã, do Melvin Edwards, e Impressão do Corpo, do David Hammons, né? O Hammons vai usar essa mesma técnica de impressão do corpo para fazer a representação. Lembram lá do nosso super-homem Pantera Negra, o Bob Seale, que ele vai apresentar com essa moldura da bandeira americana, amordaçado, não é, preso nessa cadeira, né? Queria mostrar um último artista, que é o Kehinde Wiley, que é um artista contemporâneo que, mediante a ausência, né, do negro na história da arte, ele pega imagens de obras da história da arte e recria utilizando a imagem de jovens negros que ele conhece nas ruas de Nova York ou de São Paulo. Ele já esteve aqui também.
Ele é o autor desse retrato, vocês viram na mídia? Que é o retrato do Obama, né, que foi agora apresentado para o Smithsonian no começo desse ano. Então, o Kindred pensa nessa imagem. Ela tem 4 metros de comprimento, gigantesca. Essa obra é parte de uma série dele que se chama Down, né? Que quer dizer, a gente pode traduzir por abatidos, em que ele vai representar jovens negros em vestuário contemporâneo e imagens que estabelecem diálogos com outras obras da história da arte, né? Geralmente usando padrões decorativos, como esse fundo que a gente vê atrás desse jovem, né? Nesse caso, a obra que deu inspiração para o artista foi essa obra do alemão Hans Holbein, que é o jovem, né, é o filho, que é Cristo morto na tumba. É uma pintura super impactante, né, que tem essa intensidade dramática imensa, porque ela traz esse corpo de Cristo já dentro da tumba, né, portanto, nesse processo já de decomposição, de certo modo. O artista vai destacar o umbigo e o próprio sexo do Cristo, como manda a tradição, para provar, né, para indicar que ele é nascido homem, né? Essa figura já esquelética aponta, então, para essa morte natural do corpo do Cristo, que é um Cristo que tem os olhos semicerrados, como se ele já vislumbrasse essa outra realidade celestial, divina, né? E a boca semiaberta, como se ele tivesse, como se fosse o último suspiro e como se ele estivesse apontando para a permanência do verbo, né, da palavra divina, mesmo com a sua morte. Esse dedo do meio dele, se vocês observarem, aponta para esse tecido, ele está deitado sobre esse tecido, né, que é o sudário. E o sudário que envolve o cadáver e que depois fica com o corpo de Cristo registrado, segundo a tradição, é uma evidência de tudo que foi feito ao Cristo, né? Porque ele marca, inclusive, as marcas das feridas impostas ao corpo. Então, é o que a humanidade fez ao Cristo e um lembrete de que Cristo morre por esta humanidade, né? E aponta, então, também como essa impressão se dá no tecido, no processo da ressurreição, aponta para esse caminho de salvação dos fiéis, né? Então, o Wiley vai se apropriar de elementos dessa obra para compor essa pintura que ele faz nessa tela gigantesca, atribui o mesmo nome, mas coloca como personagem central um jovem negro no auge do seu vigor, né? A própria roupa de baixo, né, ele veste uma cuequinha, assinala também o gênero, né? Mas o objetivo do artista é apontar para as mortes precoces de jovens homens negros, causadas, sobretudo, por armas de fogo e pela ação policial, né? Então, o jovem também aponta para essa mortalha, mas ele está acordado, né? Ele nos devolve esse olhar, que é um olhar que nos alerta e, ao mesmo tempo, nos responsabiliza. Enquanto isso, no Brasil, 23 mil jovens negros são assassinados por ano, que dá uma conta de um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. 76% das mortes resultantes por ação policial são mortes de negros e de pardos. Nós contabilizamos no Brasil, porque a gente fala dessa cultura dos linchamentos e parece algo um pouco distante, né, ou tão americano, nós contabilizamos no Brasil um linchamento por dia. 1 milhão de pessoas participaram, então você tira as vítimas, né, porque alguém tem que linchar para ter alguém linchado, não é mesmo? 1 milhão de pessoas participaram de linchamentos nos últimos 60 anos, é o cálculo que se faz. E vamos lembrar, obviamente, do assassinato de Marielle Franco, em 14 de março de 2018, como um indicador da presença dessa violência sistêmica que afeta de modo desigual negros e brancos na sociedade brasileira, né?
Eu apontaria ainda, dentro do contexto brasileiro, estreitando a temática para a questão dos linchamentos, um trabalho do coletivo Garapa, que foi realizado em 2014, são postais para Charles Lynch. O Lynch, esse nome, é o que dá origem ao termo linchamento, e um dos participantes, né, do coletivo, que é o fotógrafo Léo Calbelli, ele assiste, testemunha um linchamento, fica muito impactado por isso, e depois descobre que há uns 100 números de registros em vídeo de linchamentos no YouTube. Então, esse grupo vai processar essas imagens até um ponto em que elas não sejam exatamente legíveis e constituem um livro de artista com essas imagens, denunciando um pouco a brutalidade dessas mortes, né? Bom, eu espero que a obra do Melvin Edwards tenha funcionado como detonador da nossa reflexão sobre a história cultural dos Estados Unidos nos anos 60, compreendendo essas reverberações que são reconhecíveis no campo das artes nas décadas que se seguiram, e questões que, na verdade, nos alcançam no tempo em que a gente está vivendo, no espaço em que a gente está vivendo. Então, muito obrigada. Muito obrigada. É um aprendizado profundo, e tudo que você traz para a gente faz a gente repensar a nossa própria vida e a realidade que a gente vive, e pensar o que o MASP vem se propondo nesse ciclo, né, de histórias afroatlânticas, não só o MASP, mas ter uma dimensão de uma atenção para esse eu enunciador, né, negro. O que são esses artistas negros, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como em toda a América, toda a Latinoamérica, que vem em seu trabalho enunciando e trazendo e reelaborando a possibilidade de se pensar a sua vida, né, a partir da realidade imediata que nos é dada. Então, a gente está num momento em que, no Brasil, falando a partir do que eu tenho aproximado agora dos jovens artistas, como eu, outros artistas e tudo mais, é um momento que a gente começa a se deparar e a ver cada vez mais artistas conseguindo trazer em sua poética, de maneira enunciada, dimensões da violência estrutural, do racismo estrutural, e isso é importante da gente parar para pensar até como que essas instituições de agora vêm trazendo exposições, atividades que vêm se dedicando a essa temática, e faz pensar também como um resultado de luta desses movimentos sociais negros, né, que não são de agora. Se a gente fizer uma retomada desde das Irmandades Negras, as escolas de homens de cor, da Frente Negra Brasileira, que já tinha em suas associações uma luta de combate à violência à comunidade negra, uma luta de direito por educação, e também uma formação artística. O que a gente vê hoje, instituições se propondo, nada mais é do que um resultado de pressão e de luta de artistas, intelectuais e população civil negra também, questionando lugares de fala e trazendo em sua poética dimensões reflexivas, críticas acerca da realidade que, infelizmente, nos é atravessada o tempo todo por um racismo, uma violência, né? Eu estava conversando com a Renata antes sobre como que se dá essa questão de ser um artista negro, e é uma pergunta que eu faço para a Rê. Como ela enuncia, ela traz artistas afro-estadunidenses a partir da sua temática, a relação entre a abstração e o Melvin, se ele está ou não atendendo, quando ele se propõe a abstração, ele escuta que o negro não pode, uma arte negra não pode ser abstrata, né? Qual a relação entre um artista negro que se propõe a fazer um trabalho que não evidencia objetivamente, dentro dos cânones pautados pelos movimentos sociais, a sua proposta política na tua obra, né? Então, quais são os limites entre uma produção artística que se enuncia com uma denúncia a uma condição, a uma realidade, mas que, em alguma medida, escolhe uma materialidade, uma forma de dizer daquilo que não necessariamente atenda às pautas ou à cultura visual reivindicada por movimentos sociais ou pela militância em si? Queria que você falasse um pouquinho.
acho que essa questão da vinculação da produção de artistas negros a uma pauta que seja uma agenda é um risco. É uma potência, como a gente viu aqui, mas se for visto como um contorno estabelecido que aprisione as possibilidades de criação de um indivíduo negro, está errado, né? Então, o que a gente vê eu, obviamente, elegi aqui como prioridade enfocar obras que tivessem essa vinculação com algo de contextos políticos, de aspectos da vida sociopolítica variados, né? Como eu poderia ter eleito obras de artistas negros que estão tratando de temáticas ou de explorações de linguagem que não têm essa vinculação tão direta, né? E que esses artistas mesmo, muitos deles, inclusive, têm, dentro da produção, ainda elegi aquela que tem este acento, mas que não é um dado que perpassa a sua obra como um todo. A Barbara Chase Ribot, por exemplo, que faz aquelas estelas para Malcolm X, ela é uma desenhista estupenda, tem uma abstração tão poética e linda nesses desenhos que ela produz, né, que seria um assunto para ser abordado também, né? Que investigações são essas? Para quem ela está olhando? O que ela deseja investigar artisticamente ali? Então, acho interessante, me interessa olhar essa produção que tem essa pauta, mas não acho que isso deve ser visto como um nicho destinado aos artistas negros, assim como não acho que, e essa é uma discussão que já aconteceu em momentos políticos diferentes do Brasil, em que artistas debateram se deveriam, brancos e negros, vincular a sua produção a essa questão política. Acho também que, se eu tivesse aqui dando receita de bolo, eu estaria ocupando um espaço político. Quer dizer, a presença do negro nos diferentes cenários, tratando ele do que ele bem tratar, dada a nossa invisibilidade em contextos que são institucionais e midiáticos, também é uma ação política, né? Eu poder ser um sujeito, né, que, já que historicamente aos negros se ignora essa dimensão da vida que é a subjetiva, ou que é a afetiva, né? Então, se eu puder se eu fosse artista, e pudesse ter uma produção que fosse reveladora dessas dimensões da minha existência, isso seria político também. Então, o que eu acho que é importante garantir sempre é a liberdade para a criação e para a expressão, e que o que for produzido possa ser interpretado em chaves múltiplas, inclusive, né? Mas eu acho que a tua pergunta é um pouco motivada por uma pressão, de certo modo, que alguns artistas sentem, né, ainda hoje, puxa, mas se eu não produzir olhando essas questões, eu não estarei sendo um artista consciente. Por outro lado, um mercado que não vê aquele indivíduo como artista apenas, mas que vê um conjunto de artistas, e aquele é o artista negro, né? Essa adjetivação que acompanha e que muitas vezes restringe, né? E que é uma pena que seja assim, né? Sim, eu concordo. E vendo o trabalho de uma série de artistas que você traz, me faz pensar sobre a produção artística, por exemplo, de Sidney Amaral, né? Acho que um artista que é contemporâneo, que infelizmente faleceu recentemente, mas que traz no seu trabalho essa questão de discutir esse lugar, esses questionamentos, essas tensões e conflitivas do que é ser um homem negro nessa sociedade, por um lado, mas que também vai ter uma produção artística voltada para valores escultóricos, preocupado em dimensões plásticas formais, né? Quer dizer, ele não deixa de pensar suas próprias questões, quando ele também se propõe a trazer uma produção mais abstrata ou uma investigação plástica visual, né? Então, eu acho que a exposição como Melvin faz a gente olhar para a nossa produção e questionar cada vez mais a presença de artistas negros dentro das instituições, né? Maria Auxiliadora está aqui agora e é maravilhoso, foi muito importante estar na abertura e ver a família dela aqui. Eu nunca vi esse MASP tão negro, né? Mas me faz pensar também a presença, o acesso à história e acesso à produção de artistas negros, por exemplo, contemporâneos a esses artistas negros estadunidenses. Conforme você foi falando e eu fui olhando as datas, eu fiquei tentando buscar na minha memória, ou ao longo dos meus estudos, artistas paralelos que eu pudesse... Poxa, se lá nos Estados Unidos eles estavam produzindo isso no campo das artes plásticas, na pintura, na escultura,
aqui no Brasil, artistas negros estavam produzindo o quê? E aí eu fiquei caçando alguns nomes, assim, né? Sei lá, Rubem Valentim, Emanuel Araújo, aqui embaixo, Airson Heráclito, recentemente, Sidney Amaral, agora Thiago Alberto. Então, ainda assim, eu percebo que, por mais que tenhamos um cenário muito mais propício, mais possível, né, de ser um artista negro dentro, acessando os espaços hegemônicos, claro que ainda assim muito pequeno, ainda assim eu sinto uma falta de conhecer e de saber sobre esses artistas, muito porque não foram historiados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de como é que você vê no Brasil isso, como é que você vê a possibilidade da gente ter um dia uma fala, um entendimento maior da produção artística negra no Brasil, sem ainda ter que ficar sofrendo e buscando loucamente livros e livros que não são reeditados e é uma falta de documentação. Como é que você vê no campo da pesquisa e desse processo de historiar esses artistas? Como é que você sente isso? Eu sinto que tem uma moçada aí, né? Tipo você. Acho que teve uma entrada, né, no campo acadêmico de muitos jovens que têm esse interesse, que têm se dedicado a essa investigação e também à produção artística. Acho que você tem razão, tem muito por fazer, né? E acho que vale, nesse sentido, a reflexão sobre este dia de hoje aqui, né? No sentido de que nós estamos fazendo parte de uma programação de um museu que elegeu este ano para colocar em pauta estas temáticas vistas de diferentes pontos de vista, né? Uma artista como a Maria Auxiliadora é muito diferente do Emanuel Araújo, que é muito diferente do Melvin Edwards, e assim por diante, né? E um exercício interessante vai ser observar esse museu no ano que vem, e no ano seguinte, na próxima década. Como é que esse olhar, essa instituição que percebe a necessidade de trabalhar com uma perspectiva mais diversa, consegue incorporar isso em suas políticas de atuação, né? Tem havido aqui, por exemplo, aquisições, não é? Houve aquisições recentes, se comprou um Figari, né? Esse uruguaio que trabalha com o candomblé, né? Se comprou o, como chama? O Heitor dos Prazeres, né, nessa mesma compra. Quer dizer, isso tem que ser, obviamente, uma constante, e eu espero que outros museus estejam atentos para esse movimento. Também porque a gente, quando olha essa produção americana, e você tem razão, ela é muito mais organizada do ponto de vista da historiografia, você acessa as informações, tem uma riqueza de dados. Museus, né? Acessa os museus, estão nos acervos, etc., mas na leitura hoje da crítica americana está acontecendo agora, né? Então, seria um movimento também recente que se quer estimular nesse momento a uma série de museus estabelecendo fundos de aquisição para a diversidade dos seus acervos, fundos específicos, a projetos de pesquisa sendo realizados também, por exemplo, a Tate apoia na Inglaterra um projeto de pesquisa que combina duas universidades para que se reescreva a história da arte moderna inglesa, levantando um conjunto de pelo menos 30 artistas que sejam negros ou de origem asiática e que não foram registrados, documentados, estudados propriamente dentro da história da arte que se constituiu, né? Então, esse artista que eu mostrei aqui, o Norman Lewis, aquele que mostra um pouco aquela cena que remete a Ku Klux Klan, ele morreu com muito desgosto, porque ele viu todos esses pares que estavam produzindo com ele na mesma época avançarem para valores astronômicos na venda das suas obras, e ele não acompanhou na mesma, não estava presente nessa cena comercial de aquisição de museus na mesma medida. Então, também é um artista que agora está sendo resgatado por um esforço de memória e adquirido por algumas coleções, né? Então, que a gente possa ter como espelho o que já foi conquistado, nesse sentido, por algumas instituições americanas, mas que a gente também perceba como é um desafio constante, né, e crescente, que pede muito das nossas instituições, né? Pede, inclusive, a presença de pessoas negras em posições que sejam aquelas em que há o poder de decisão, de escolha, de desenho de políticas, não é? Então, tudo isso está por vir. A gente vai abrir para as questões. Alguém? Olá, meu nome é Cleiton. Eu gostei muito da apresentação e eu queria saber de você
Porque assim, eu vi que as imagens são imagens que são impactantes, que incomodam, informações que incomodam, e é muito bom saber disso. Mas sobre as imagens que relacionam o sexo, você não acha que o objetivo é muito o corpo negro e alimenta o estereótipo e também pode fomentar o preconceito? Porque com a releitura do Glenn Lyons, eu percebi que teve aquela releitura e teve um preconceito alimentado. Você não acha que essas imagens com o falo toda hora sendo mostrado pode causar isso? A minha pergunta vai na mesma linha da dele, mas com uma outra abordagem com relação à estereotipação do negro, dessa absorção que os artistas fizeram, da animalização dele, né? Aqui no Brasil a gente teve uma questão muito forte de eugenia da população, esbranquiçamento da população, e lá a gente não teve muito essa questão de esbranquiçar, porque uma gota de sangue branco te considerava negro. A gente tem essa diferença de políticas, né? No Brasil, a gente higienizou a população, e lá nos Estados Unidos nem tanto. Foi mais para o extermínio. Eu queria que você falasse como que você vê essa apropriação do corpo negro nas artes. Se isso é benéfico, não é benéfico, essa estereotipação do falo excessivo, porque eu trabalhei com uma protop na Tech de Artes. A gente reproduziu várias fotos dele. E a gente teve uma época que foi proibido de fazer, porque as fotos são para maiores de 18 anos. Mais alguma? Ali no fundo, Lucas, ó, no corredor. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou professora de arte também do infantil e fundamental da rede pública de São Bernardo. E, na verdade, não é bem uma pergunta, mas acho que também um pouquinho de... mais uma observação. Eu senti um pouquinho de falta da mulher, né? Acho que todo mundo. Apesar da temática ser arte afro-brasileira e tudo, e americana, mas eu senti um pouquinho de falta da presença feminina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Estou super emocionada aqui com a tua fala, com tudo. Maravilhosa. Posso falar? Eu vou começar de trás para frente, terminar lá no Cleiton. Uai, mas a gente precisa recortar, né? Senão não cabe tudo. Então, o objetivo, como tinha essa coisa fálica na obra do Melvin, eu quis seguir esse recorte, né, que era deste masculino. Também porque eu fiquei pensando, né, essa parte, por exemplo, que eu brinquei com vocês, que é da porno palestra, acho que a resposta talvez seja até um pouco mista. Eu sei que ela não cabe, por exemplo, na sala de aula, mas os alunos negros estão lá, com seus corpos, respondendo a essa história por toda uma corporalidade que encontra uma tradução afirmativa no hip-hop, por exemplo. Então, o esforço era um pouco, além da constituição de repertório, a reflexão sobre essa temática, né, uma atenção que não é para uma educação que tematiza isso necessariamente, mas que também reconhece nesse ambiente da escola a presença de sujeitos que estão eivados, atravessados por essa história, que é repetida, né, naquela microvivência cotidiana em que se manifestam os preconceitos em processos que são inconscientes, muitas vezes, mas que não se calam, né? Para quem é negro, o processo é esse. É o micro, é o gesto, é a insinuação. É o olhar, aí é uma fala. Vem um gesto, vem um olhar, que são sempre movidos por isso tudo que é construído historicamente, que a produção cultural torna visível, dá materialidade. Você vê, você fala, então não estou louca, então de fato existiu, que revela, faz o outro ver. Então, acho que a questão da masculinidade negra é pouco falada no Brasil. Talvez bem pouco falada, né? Então, de fato, fico devendo algo que possa, talvez, se centrar mais nessa questão do feminino negro, mas também tive a preocupação de trazer artistas mulheres, né?
Então, a própria Bárbara, a René Cox, né, mulheres que estão, e fiz a opção de trazer mais artistas e poucas obras de cada um, ou uma obra de cada um, mas se você for olhar a obra, por exemplo, da René Cox, ela trabalha muito com essa questão do corpo feminino, né, desse corpo das nádegas fartas, dessa supersexualização, né? Ela vai criar uma super-heroína negra também, né? Ela pega uma embalagem que tem uma espécie, a Aunt Jemima, que é a tia Anastácia dos Estados Unidos, e é como se a tia Anastácia tivesse cansado de ficar naquela caixa fazendo comida para os outros, e ela sai da caixa como uma super-heroína. Então, essa é uma temática também importante e muito forte, né, para os artistas americanos, e que vale, você tem razão, vale investigar, vale evidenciar, né? Artistas como Lorna Simpson, Carrie Mae Weems, tem um conjunto de mulheres absolutamente... Carol Walker, que inclusive tem uma obra que fala sobre linchamentos também, enfim, é uma produção muito, muito rica, né? Agora, eu acho que é bem ambíguo, né, isso da gente tratar, presentificar esse corpo masculino, né? Porque alguns dos recursos que eu apontei que foram utilizados pelo Mapplethorpe como recursos redutores vão aparecer também em obras em que os negros estão tentando fazer algo que possa ser subversivo, né? Mas eu acho que são obras que partem de uma possibilidade de ambiguidade, né? Então, que estão tentando esgarçar os contornos daquilo que é o estereótipo redutor. Não sei se seria melhor que essas obras não abordassem o falo, o pênis diretamente nas obras. Eu acho que a questão da cultura é essa. As afirmações que estão colocadas na cultura, o antídoto não é o silêncio sobre elas, né? Eu acho que esse é um dos desafios na arte, né? Aquilo que é o estereótipo, aquilo que está carregado de séculos, demorou séculos para se construir um estereótipo sobre a sexualidade masculina. Um artista que reconheça isso e veja isso como negativo, será que a melhor estratégia para ele é não falar disso nunca? Não chamar atenção para isso, não oferecer outra chave para ler isso, porque isso está dado, isso está visto. Eu trouxe uma obra, por exemplo, que é essa do terno de poliéster, que estava aqui. Eu não vi problematização nenhuma colocada ao redor dela para permitir leituras, porque as leituras também podem ser ambíguas. É uma peça artística muito interessante. Esse é um artista que dá caldo para a gente, para um diálogo. Mas da onde a gente parte para conversar sobre esta obra? Como é que a gente se organiza intelectualmente para discutir com o que essa obra traz e com tudo que ela carrega de significado? Tem artistas buscando soluções para isso. Então, o Glenn Ligon está tentando olhar essa obra, recuar, ir para a fala de outra pessoa, olhar por outro ângulo, para daí a gente conseguir olhar com olhos mais abertos, né? Com perspectivas um pouco mais abrangentes. E, a partir disso, talvez reconstruções de significado também se tornem progressivamente mais possíveis, né? Agora, também, vejam, esse sentido de concentração dessa abordagem do falo ficou caracterizada nessa segunda parte da apresentação, porque eu priorizei assim, né? Foi uma pena também que a gente não pudesse explorar essas outras obras conceituais desses artistas. O próprio Glenn Ligon, por exemplo, que é esse artista conceitual, ele não trabalha com imagens. Quando ele insere estas imagens do corpo negro, ele está usando as que são da obra do Mapplethorpe. Ele trabalha, sobretudo, com textos. Então, ele trabalha com textos que aparecem impressos, ele vai repetindo, faz uma matriz, põe outra em cima, põe mais uma, até que elas fiquem quase ilegíveis, né? Ele faz isso, por exemplo, com um texto de um autor americano que se chama Ralph Ellison, que se chama O Homem Invisível, que é um personagem negro que vai dizer como, na sociedade americana, as pessoas não o veem. As pessoas olham como se vissem através dele, veem o que elas projetam, veem o que elas imaginam,
mas não o veem de fato. Nenhuma das identidades com que ele se identificaria são vistas pelo outro. Então, Glenn Lincoln vai lidar com isso numa das obras que ele vai compor, etc. Né? Então, eu acho que o sexo e o corpo é o que está dado, está muito presente na sociedade. Vamos achar maneiras de reconhecer, de ligar e de tocar isso de maneiras críticas. Né? É o que eu imaginaria. Mais alguém? Eu vou fazer ali. Posso só fazer um comentário? Quando você trouxe essa dimensão de que essa questão da estereotipação do homem negro está presente no hip hop, né? No caso dos professores, os adolescentes estão, os garotos estão em sala e estão falando disso. Me lembrou um funk. Eu fui no baile Funk da Penha, no Rio de Janeiro, e eu ouvi um funk que eu demorei um tempo para entender. Eu vou trazer um trechinho dele. Porque, vendo as imagens, eu me lembrei do funk e agora eu lembrei de novo. Ele fala assim: senta na Glock, senta na cá. Senta na Glock, senta na cá. Senta, senta, senta. E eu ficava, gente, senta na Glock, senta. O que é Glock? O que é AK? Depois eu descobri perguntando que são duas armas. E eu lembrei da imagem, né, da foto do Mapplethorpe, que é o pau e a arma, não é isso? Eu acho que, de fato, concordo com a Renata, eu acho que a gente fala pouco sobre essa questão do homem negro. Claro que a gente tem uma discussão sobre mulheres negras que tem que ser feita assim, mas eu, por exemplo, fico me perguntando como conversar com os meus primos de 15, 16, 17 anos, jovens que estão no fluxo e que, em grande parte, meninos, garotos que reproduzem uma lógica de violência também, que também são atravessados por essa violência. Né? E quando eu escuto esse funk, senta na Glock, senta na cá, a minha sobrinha escuta esse funk, de 15 anos, e todas as crianças escutam esse funk, e eu fiquei pensando como que é revelador, né? De tabus e de questões que, de fato, a gente não para pensar e entender a dimensão e a gravidade que não falar nesses lugares, né? Porque se isso não é dito na escola, se isso não é dito na mídia, se isso não é discutido de uma forma crítica, isso está o tempo todo posto, por exemplo, num funk, senta na Glock, senta na cá, né? E essa associação desse falo com uma arma, né? Essa dimensão da violência, e ao mesmo tempo que é uma arma que aponta, mas que ao mesmo tempo para o corpo de um homem negro são várias armas que voltam contra esse corpo desse homem negro, né? Que é alvejado todos os dias. Então acho que de fato é uma reflexão. O trabalho de Melvin na relação com esses artistas que você trouxe, eu acho que causa um certo incômodo, claro, porque também é um deslocamento desse corpo, né, desse lugar da representação de um corpo do homem na arte, porque até então o corpo o corpo que se dá na historiografia da arte como naturalmente objetificado ou com o sexo exposto é o corpo da mulher. Quando a gente passa para ver o corpo do homem, né, nesse lugar, a gente se incomoda, né? Isso aí pega, né? Se fosse um corpo de uma mulher ou fosse a origem da vida do Colbert, talvez não surgisse nenhuma questão de incômodo com a revelação da genitália, né? Então acho que isso faz a gente pensar em outras dimensões e até as dimensões de gênero, né? Contemporâneas, né? Quer ser um homem com vagina, quer ser uma mulher com pênis e para aí vai a questão trans de corpos não binários, né? Então é uma reflexão que importante. Passar para a pergunta. Oi, boa tarde, meu nome é Denise. Eu queria agradecer muito também a tua fala, essas complementariedades de vocês aí na mesa, né? Aproveitar também e ovacionar pensar no convite dessa segunda mesa, que parece que, de fato, foi pensada para o público agora também, pelas provocações, pela composição, né, de vocês, mulheres pretas, aí, falando enquanto provocadoras também desse outro lado, né, de falar sobre masculinidades, que eu fico imaginando como para você apresentar isso, né, porque é um lado que incomoda porque não se fala, mas é um lado que precisa muito ser falado, né, o quanto faz a gente refletir e traz essas contemporaneidades, porque Juliana, né, você falou muito do que eu ia trazer, que é como que é para você estar nesse espaço de foco
de discutir e trazer essas temáticas e de provocar olhares que não foram vistos, né? Como o terno de poliéster está aqui e quais foram as problematizações acerca disso, ou quais foram os pensamentos em cima disso, e você traz para cá, e aí esses incômodos são regerados, né? Como que, mesmo quando a gente fala de masculinidades, a gente está também falando das nossas questões enquanto mulheres pretas, né? Enquanto toda vez quando a gente fala dos nossos corpos, as memórias históricas, elas estão aí, ao mesmo tempo que a gente tem o Black Panther, que estava amordaçado, como que essas coisas todas assim que estão lá em 68, elas estão retroprojetadas quando alguém, por exemplo, te questiona ou te aponta um incômodo a partir das imagens e do debate que você tenta puxar, né? Como que isso chega para você? Como que é para você trabalhar com isso? Você pode responder, já está no limite do tempo já. Eu não sei se você responder. Pessoalmente, você quer dizer, né? Então, é bem impactante, né? Quando eu estava preparando essa palestra, eu comecei a olhar muito imagens de linchamentos, né? Porque, enfim, porque era o tema e porque as obras trabalham metafórica e simbolicamente. Então, eu estava tentando situar esse momento de 63, procurando imagens de linchamentos, inclusive próximos, né? Vi a foto do linchamento que inspirou a composição do Strange Fruit, tudo isso, mas eu não consegui olhar. Não consegui olhar. Como é que dirá trazer? Porque a impressão que me dava era que, se eu trouxesse isso, o diálogo ia se interromper, porque, como tem esse impacto, né, de você ver aquela coisa que é tão atroz, e que é o limite de tantas coisas que estão nos nossos valores, né, a impressão que me dava era que o diálogo entre a gente ele ia ser barrado por o olhar ia se velar para o que pudesse vir depois, porque você não processa, né? Tem o discurso, tem o livro, tem o estudo, tem a pesquisa, tem tudo isso, mas a verdade dos fatos é que ali é um corpo humano, né? É uma coisa que a gente se vê ali, vê os nossos ali, tudo isso. Então, tem um motor, né, que é desse desejo de investigar e de falar sobre isso, que é também, do ponto de vista da minha subjetividade, entender, processar, conseguir estar no mundo e também comunicar o que jaz por baixo disso tudo em alto e bom som, porque cotidianamente não é possível. Não é possível, né, expressar para as pessoas o que é que acontece diariamente, quais são esses pesos, em que medida a história, para mim, é pessoal, como é para você e para todos nessa sala. Então, tem isso, né? Para mim, é um exercício que também é de elaboração, é de minha construção e desconstrução permanente, é de encontrar pontos possíveis de diálogo com o outro em que se vá mais fundo, que se toque questões que constituem essa sociedade e que estão empurradas para baixo, que estão soterradas, né? Então, se você fala, por exemplo, sobre linchamento com o americano, ele viu no documentário, na pintura, na foto, no noticiário, na TV, na revista Life. E no Brasil? Não está na nossa história de cultura popular, de cultura visual, sermos todos brancos e negros dessa sociedade testemunhas desses aspectos do horror, do terror sistemático que foi impingido na vida das pessoas e das famílias, e como ele funcionava, de que maneira. Não é Debré, não é Verdebré, não é Verdebré. Como ele funcionava, com que estratégias, com que sistemática, que tamanho de medo era esse que as pessoas sentiam constantemente, né? E que, de certo modo, ainda sentem, mas talvez de outro modo. Então,
é isso, é olhar essas obras de artistas que não são brasileiros, mas que estão na diáspora, e a diáspora nos pertence, né? É a possibilidade de tocar nisso, né? Dentro de mim e no outro, né? É um pouco por aí. A gente tem uma questão de ordem aqui. Chegamos ao fim, Lucas, é isso? Bom, queria agradecer, Renata. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer a todos vocês. Espero que a gente consiga ter novas oportunidades e que a Renata volte para a gente continuar numa próxima oportunidade. Muito obrigada.